Nosso convidado especial, Dr. Rigolin, médico geriatra. Ele comentando como envelhecer com qualidade de vida. As doenças crônicas na chamada terceira idade preocupam? Quais as principais, Dr. Rigolin? Sim, exato. As doenças crônicas degenerativas. Zé Henrique hoje passou também a matéria sobre o diabetes. No caso, as duas grandes preocupações de doenças crônicas que devem ser controladas e cuidadas bem durante a idade adulta ou jovem, o diabetes, que o Zé Henrique apresentou uma matéria boa aí, o diabetes tipo 1, e já na fase adulta e idosos, o diabetes tipo 2. E a hipertensão arterial. Vou eleger essas duas principais, que estão relacionadas. Quando você cuida bem, para você cuidar bem dessas duas doenças crônicas, você investe numa promoção de postergar complicações. Por exemplo, se controlando bem a sua pressão arterial, você pode postergar complicações da hipertensão arterial, como infarto, AVC e doenças ateromatosas degenerativas. E cuidando bem do seu diabetes, você posterga também doenças degenerativas, ateroscleróticas e complicações que às vezes é um binômio, elas andam juntas, a hipertensão e diabetes. Junto com isso, com outras complicações de doenças crônicas degenerativas que aparecem na terceira idade, elas bem cuidadas, como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, as artroses, todas elas você pode cuidar bem das suas doenças e ter um envelhecimento saudável, envelhecimento ativo. O conceito que eu gostaria de trazer para a população em geral, que é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, é que doença não é sinônimo de você ter alguma doença, não é sinônimo de você não ter saúde. E sim, você pode ter uma doença crônica e ter saúde quando você cuida bem da sua doença. Essa é um bom apelo, Zé Henrique, uma boa mensagem para você cuidar da sua saúde, cuidando bem da sua doença crônica degenerativa. Aliás, um comentário preciso. Pode ter a doença, mas tem que se dedicar ao tratamento que pode ser para o resto da vida. É isso, doutor Rigolin? Essa frase é interessante. Não tem cura, mas tem tratamento. Que a frase não tem cura, as doenças crônicas não têm cura, essa frase ela tem um impacto negativo, às vezes, na vida das pessoas. Então eu sempre tomo cuidado no dia a dia, na linha de frente com o meu paciente, no consultório ou no ambulatório, é que quando você fala não tem cura a doença, em geral aquele impacto negativo, as pessoas escutam só a primeira parte da frase, não tem cura, mas fiquem atentos com a segunda parte da mensagem da frase, não tem cura, mas tem tratamento. Isso é, tem controle. Então você pode controlar a sua doença, controlar as suas doenças crônicas degenerativas, e assim você vai postergar as complicações delas. Por exemplo, a doença de Alzheimer. Você pode controlar bem a sua doença crônica degenerativa, você vai postergar, mandar para frente as complicações dessas doenças. Está aí o chamado para você cuidar bem da sua saúde. Bem, aproveitando a presença do Dr. Rigolin aqui, estamos terminando a campanha Janeiro Roxo, que é o alerta à hanseníase. Certo. A hanseníase é uma doença que antigamente provocava tragédias, hoje tem cura, mas tem que se dedicar ao tratamento e é preciso quebrar a discriminação. Estamos fechando o Janeiro Roxo, a campanha contra a hanseníase. Confira essa matéria especial. E desse dedinho. E
Na última década, o Brasil apresentou uma redução de 34% no número de novos casos de hanseníase. Ainda assim, o país reúne 90% de todos os casos registrados nas Américas. A doença tem cura e quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o tratamento. A hanseníase é uma doença dermatoneurológica que acomete pele e nervos. O primeiro sinal é uma mancha na pele, que tem a sensibilidade diminuída, ou o espessamento dos nervos. Então, quando o paciente tem esse reconhecimento, seja por um médico ou seja um autoconhecimento dessas alterações, ele deve procurar o atendimento. E a principal forma de prevenção da hanseníase é o diagnóstico precoce e o tratamento. Há 14 anos, o Francinaldo foi diagnosticado com hanseníase. Ele conta que perdeu o emprego e a doença o tornou incapaz para o trabalho. Hoje, ainda em tratamento, já acostumou a conviver com as dores, mas lembra que a maior delas é a discriminação. Sofri, entendeu? A própria minha patroa, entendeu? Me dava preconceito, perguntava para mim se essa doença pega. Eu falei, não, pega não. A partir de começar em tratamento, não vai transmitir para ninguém, entendeu? Eu tenho filho, tenho mulher, não foi transmitido para elas. O Hospital Universitário de Brasília é referência no tratamento da hanseníase. E toda semana, esse grupo que recebe tratamento aqui no hospital se reúne para compartilhar informações sobre a doença. E não deixa de ser um momento de confraternização. A gente vem para cá, serve um lanche para dar as boas-vindas para quem está vindo tratar e também um reforço alimentar, porque às vezes o paciente vem de muito longe e não tomou um café logo na hora de tomar o remédio. A gente fala de hanseníase e 2 vezes por mês a gente tem um grupo de autocuidado. Dos 26.800 casos de hanseníase registrados em 2017, 87% deles foram avaliados quanto à sua incapacidade física. 23% foram diagnosticados com incapacidades visíveis nos pés e nas mãos. Por essa razão, a campanha desse Janeiro Roxo traz como tema a incapacidade. As áreas que têm maior situação epidemiológica, ou seja, que tem maior endemia, né, que tem a carga maior, é a região norte, centro-oeste e nordeste. Em áreas que a gente tem baixa endemia, é onde a gente tem as maiores, onde estão as pessoas com as maiores incapacidades. Ou seja, trazendo a questão do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, enfim, da região sul. Nós temos baixa diagnóstico, porém essas pessoas que foram diagnosticadas, todas têm incapacidade física. Então, assim, em regiões onde tem baixa carga, o diagnóstico é mais tardio ainda, porque não se pensa em hanseníase. Doutora Rigolin, a hanseníase tem idade? Pode atingir a população com mais idade ou não? Olá, Zé. Então, o programa do Zé Henrique, o jornal Notícia Marília, né? Quanto você dá enfoque em várias doenças. E a importância, por exemplo, da Hanse, peço licença para o telespectador para trazer o nome antigo dela, é a lepra. Que assustava, e até hoje, quando se fala lepra, apavora. Por isso que houve a modificação do nome. Exato. Por isso que eu estou trazendo esse nome, e ela não tem uma faixa etária de predileção. Ela é uma doença oportunista, e ela tem um padrão de estigma, um diagnóstico difícil. Num programa como esse aqui da TV Marília, ela tem uma importância para ajudar a população no diagnóstico. Na matéria, faz até um chamado do quanto o diagnóstico na nossa região é tardio. Isso é, demora-se a pensar na hipótese. É interessante pensar na hipótese. Uma vez encontrada uma suspeita, encontradas as lesões suspeitas, mostrada na matéria, as lesões de pele, ou os nódulos, pensar na hipótese para poder fazer o diagnóstico. E o diagnóstico precoce é interessante para a intervenção precoce, para prevenção das complicações das doenças, complicações tardias até com incapacidade, com medidas mais radicais, como amputações e complicações
que poderiam ter sido evitadas. Por isso que eu trouxe novamente o nome antigo, que é a chamada lepra, e as pessoas já conhecem com o nome de Hansen, com H, a hanseníase, a importância de fazer o diagnóstico precoce. Zé Henrique, esse é meu destaque. Muito bem. Obrigado ao médico geriatra, Dr. Rigolin. Os meios de comunicação realmente têm uma responsabilidade muito grande de levar a informação sobre saúde pública à população. Por isso, essa parceria com os profissionais da área da saúde. É uma realidade, a população brasileira está mais pobre, empobreceu no governo Dilma Temer. Mesmo assim, o corte no Bolsa Família continua. Só no governo Bolsonaro, nesse mês de janeiro, cerca de 320 mil benefícios foram cortados. E quando há o corte, inclusive aqui em Marília, o drama realmente é terrível para as famílias empobrecidas. Confira. Maria tem 9 filhos, 6 em idade escolar, 1 trabalhando e 2 desempregados. Ela também está sem emprego. Alguns dormem em colchões no chão. Na geladeira quebrada, só havia panelas vazias. Maria não tinha nada para servir para a família. Já faz bem uns tempos aí que está desse jeito e às vezes eu saio pedindo comida, mas mesmo assim o povo fala que eles também não têm nem para eles, né? A mãe conta que as crianças pararam de ir à escola sem que ela soubesse. Por isso, o Bolsa Família foi cancelado. Um dos critérios para a concessão do benefício é a frequência escolar. Ela diz que já comprovou a volta dos filhos aos estudos, mas mesmo assim não voltou a receber o pagamento. Diz que eu não fui aprovada, né? Então, coisa pública é assim, para de repente. Provavelmente a desempregada vai ter que entrar na justiça para tentar reaver o Bolsa Família, segundo este especialista em direito previdenciário. Ele diz que por volta de 60% dos cancelamentos feitos pelo governo, dentro da chamada Operação Pente Fino, são injustos e injustificáveis. É claro que a reavaliação ela é necessária dos benefícios assistenciais e dos benefícios por incapacidade. Mas essa avaliação ela tem que ter um critério, ela tem que ser de forma individualizada. Eu tenho que observar a situação de cada uma dessas pessoas. Eu não posso só pensar no argumento econômico, que é o que o governo vem fazendo. O pente fino do governo inclui também revisão nas aposentadorias por invalidez e auxílio-doença. Ele faz parte do esforço para equilibrar as contas públicas, que tiveram um déficit de mais de 14 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, o menor registro desde 2015. Uma boa notícia para o governo e para a sociedade, mas apenas se o corte do benefício atingir quem realmente não precisa mais dele ou o conseguiu de forma fraudulenta. Ainda segundo o especialista, no caso dos benefícios assistenciais, pagos a quem comprova uma situação de miserabilidade, os funcionários do governo têm ido até a casa das pessoas e se observam, por exemplo, a compra de um aparelho de TV novo, isso já justificaria a suspensão do pagamento. É um pouco irresponsável a forma como vem sendo feita essa chamada Operação Pente Fino. Acaba que isso pode reverter para a sociedade de uma maneira não satisfatória, com violência, com mais miséria. Então perde inclusive a essência do benefício, que é justamente o quê? Ajudar as pessoas para que saia dessa zona aí de miserabilidade. Tá aí, realmente é preciso ficar atento para não ser afetado. Destaques do momento: Correios aumentam frete em 8% e barateiam PAC para lojas online. E ainda, empréstimos do BNDES em 2018 caíram pelo 5º ano consecutivo. A Receita Federal apreende 5 mil pares de sapatos falsificados no Brás. E morre Vavá, irmão de Lula.
o petista, agora o Lula, deve pedir para ir ao velório e ao enterro. Ele continua preso, Lula, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O Vavá tinha câncer e morreu aos 79 anos de idade. E ainda Margarete Aparecida Otacílio, empresária marilense, 51 anos de idade, sofreu grave acidente de bicicleta na vicinal de Avencas na manhã desta terça-feira. Inclusive, traumatismo craniano foi diagnosticado. Daqui a pouco você confere as informações da tragédia em Brumadinho. E menina de 4 anos morre picada por escorpião em Tupã. Já, já.